Olá, caros irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, organizado pelo Centro Espírita Cearense. Acalmemos nossas mentes e os nossos corações, ouvindo uma primeira reflexão. Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, capítulo 119. Agradecendo, a angústia desaparece. O sofrimento passa a desaparecer a partir do momento em que você agradece a Deus. O estado de contrariedade é que caracteriza o sofrimento. Se você não se sentir contrariado, some a sensação. Estar em oposição aos fatos, às pessoas e às coisas é que faz surgir a dor. Aceite tudo o que lhe acontecer como vindo a seu benefício. Mais do que isso, seja agradecido a Deus. Não pense no mal, nem se revolte. A compreensão de que nada de mal nos acontece é segurança interior. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada por mais esta oportunidade de aprendizado. Que as nossas mentes cresçam sempre no amor e na caridade. Ilumina os teus filhos que aqui se reúnem para seguir teus ensinamentos. Protege os teus filhos que ainda se encontram longe de ti e envoltos de espíritos menos evoluídos. Que o arrependimento alcance seus corações e eles possam reencontrar os caminhos de luz. Fortalece a mente dos teus filhos que sofrem provações de saúde e de fé, que eles possam encontrar a solução e se recuperar com tranquilidade. Cuida também dos teus filhos envolvidos direto ou indiretamente com a violência, das drogas, das guerras, que a paz volte a reinar aos seus redores. Obrigada, Senhor, muito obrigada, e que assim seja. A leitura do Evangelho de hoje é sobre o capítulo 23, Estranha Moral. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Item 15. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas as mais das vezes pela alegoria e pelas figuras de linguagem. Daí o nasceram sem demora numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade, e o não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo, olvidando o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Aquelas seitas lançaram anatema umas sobre as outras, e uma contra as outras se atiraram, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamadas das fogueiras. Vencedora do paganismo, os cristãos de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro sem mácula dos dois mundos. É fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não. De certo que ela formalmente condena toda violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não creem como vós? Não. O que, ao contrário, lhes disse foi: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguiam. Disse-lhes outro sim, que matar com a espada pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhes satisfazer as paixões.
pertence aos que desprezaram outras palavras. Meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência do que aconteceria, mas essas coisas eram inevitáveis porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro, jamais esteve em causa. As invectivas sempre recaíram sobre os que dele abusaram. A cada ato de intolerância, sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Há pouco mais de 2000 anos, numa pequena localidade do Oriente Médio, veio ao plano espiritual da Terra um ser como nunca houve outro igual. Tempos antes do seu nascimento, as profecias já falavam da sua chegada e todos o aguardavam, sem saber ao certo em que época ou localidade ele chegaria. Aguardavam-no como um rei, um referencial de poder e liberdade. Aqueles que o aguardavam viviam uma condição de subjugados a uma potência política que na época dominava boa parte das nações, e o ideal de libertação era muito forte entre toda aquela comunidade. E ele veio para a missão da liberdade, porém os seus não o compreenderam, pois a sua liberdade está acima das contingências de sociedade, como nós entendemos. Ele veio nos ofertar libertação através do Espírito imortal. Suas palavras eram hinos de amor, suas atitudes, o exercício pleno da caridade para com todos. Naquelas terras, naquele tempo, ele pisou. A sua palavra ele ofertou a todos, ensinando a lei do amor. União, respeito e justiça é a base da sua filosofia. Em sua magnanimidade, não restringiu sua atenção aos que o aguardavam, mas demonstrou em atitudes o exercício do acolhimento e conforto a todo aquele que o procurou, não importando sua origem, até mesmo aqueles que as contingências do mundo apresentavam como inimigos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Não façais ao outro aquilo que não gostaria que fizessem a ti. Preparou um grupo de iniciados, seus discípulos, e daquela semente vibra hoje em nosso planeta uma multidão que busca incessantemente seguir os seus passos. Perseguidos no início, conquistaram através de muitos testemunhos, algumas vezes mesmo com a própria vida, o direito de se apresentarem como seguidores do Cristo. Contudo, a figura amorosa do Mestre foi pouco a pouco eclipsada pelas limitações da maioria dos homens. O orgulho, o egoísmo e a sede de poder desviaram do caminho do amor aqueles que se diziam seguidores do Cristo, que deu a própria vida, vítima da violência humana, que exemplificou o perdão, perdoando aos seus algozes. A história nos apresenta guerras organizadas por seus seguidores, que mataram e perseguiram em seu nome. Ele, que é a própria vida, ele que é o puro amor.
Nos evangelhos temos 2 diálogos seus, um com uma samaritana e outro com um centurião romano. Nestes encontros, o Mestre nos ensina o amor acima das diferenças, o respeito ao próximo, independente de qualquer situação. Assim, ele nos demonstrou e assim ele pediu que fizéssemos. Por isso, precisamos refletir nossas ações e reviver toda a pureza da mensagem amorosa e libertadora do Mestre Galileu. Abandonar as atitudes equivocadas que inserimos em sua mensagem através dos tempos. 2000 anos depois, podemos fazer diferente. Aprender com os erros e equívocos cometidos. Utilizar todo o conhecimento que através da história conquistamos e unir à mensagem do Cristo, transformando em cura aquilo que se apresenta doente. A humildade e o amor vencendo o orgulho e o egoísmo. A paz vencendo a guerra. A vida vencendo a morte. Agradecemos por esses momentos de muita luz, de muitas reflexões e de muito direcionamento para que possamos caminhar pelas trilhas do bem. Rogamos a Jesus que abençoe a cada um de nós, a cada uma de nós, iluminando os nossos pensamentos, fortalecendo os nossos sentimentos no amor e praticando sempre a lei do amor e da caridade. Que assim, Senhor Jesus, possamos ser merecedores das bênçãos, das nossas águas que se encontram a serem fluidificadas, magnetizadas com Teu amor. Faze, Senhor, com que ao ingeri-las possamos balsamizar as dores, os sofrimentos de qualquer ordem. Que assim possamos Te agradecer pelas bênçãos de cada dia, pelo despertar, pelo adormecer, pelo sol, pela nuvem que passa, pelo ar que respiramos. Agradecer pela água límpida, saudável e fluidificada que nos dá o fortalecimento da fé e da esperança. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja e assim será sempre pelos caminhos do bem.